Olá, queridos alunos. Nessa semana eu vou propor algo diferente para vocês. Vamos conversar sobre projeções ortogonais, que vai ser a aula de hoje. A ideia é estimular o pensamento geométrico de vocês na questão de perspectiva, de visualização de vários objetos e dimensões diferentes, como nenhuma dimensão, uma dimensão, duas ou três, e entender o significado da projeção e diversas figuras que isso pode ocorrer dependendo do objeto e da posição que ele se encontra, certo? Então, a gente vai começar com um site. Eu vou deixar um link para vocês desse site na descrição do vídeo, sendo que não é obrigatório que vocês entrem no site. Eu apenas vou apresentar para vocês e explicar a matéria utilizando o software que é disponível e gratuito no site, mas fica de curiosidade caso vocês queiram mexer, ver coisas novas, porque esse conteúdo é sobre conteúdos digitais. Então, é um ensino da matemática voltado para conteúdos digitais. E temos vários assuntos, desde geometria até álgebra, e o que a gente vai trabalhar hoje vai ser esse assunto de projeções ortogonais. Esse site ele foi formado por um professor meu da faculdade, o professor Humberto Bortolossi, junto de outros professores também, e é bem interessante. Muitas vezes a gente não tem oportunidade de utilizar na sala de aula por falta de equipamentos, mas agora pelo menos é uma proposta que eu estou oferecendo para vocês e é legal para estimular bem a visão geométrica, algo que a gente não conseguiria fazer com objetos do nosso cotidiano. Então aqui vai ajudar bastante. Então entrando, ele pode, se é necessário executar, né, que precisa executar, então vocês coloquem para executar o Java. Em alguns computadores vai ser necessário atualizar o Java ou baixar, e para poder ter a visualização dos elementos. E também, assim, para quem tem interesse de mexer no site futuramente, ele é um pouco chato na hora de abrir, porque alguns navegadores não reconhecem. Então, ele costuma funcionar bastante com Explorer, que é chato pra caramba de lidar, porque a gente sabe que trava muito, mas é a forma, ou com o Mozilla Firefox. Então, às vezes alternar entre um e o outro, mas o Chrome, às vezes, não funciona alguns detalhes. Então, caso vocês queiram acionar só pelo computador, infelizmente por celular ainda não dá, não é disponível. Mas vocês tendo interesse, pode usar um desses navegadores. Então, vamos começar com a ideia de projeção. Eu vou desativar aqui, já vou explicar o significado de cada um desses elementos. Vamos aqui para o objeto de estudo, começar pelo ponto, que é o objeto mais simples. O ponto está bem aqui no meio. Eu posso mexer aqui a figura e vai dar para ver que é um ponto no espaço. Ele está como levitando, como algo assim. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses elementos. Vocês já conhecem o plano cartesiano, né? Com os eixos x e y. Então, esse daqui, na verdade, é o espaço que a gente chama de espaço R3. Tem os eixos x, esse daqui, o y e o z. Todos os três eixos são perpendiculares entre eles. Isso daqui é como se fosse o canto da casa de vocês. E aqui, uma parede, a outra parede e o chão. Cada figura que vier, que vai ser apresentada, a gente vai trabalhar a projeção em cada parede e no chão. Por exemplo, essa parede aqui, onde está o cursor, é o plano YZ, porque é delimitada por esses dois eixos, YZ. Essa parede aqui a gente chama de plano XZ. E o chão a gente vai chamar de plano XY. Isso porque os planos estão localizados dessa forma. Eu poderia, por exemplo, localizar de forma diferente. Eu já falaria que o chão é o plano XZ, a parede é o plano YZ, e a outra parede seria o plano XY, mas não difere muito. Assim, por convenção, vão deixar dessa forma, porque geralmente o eixo Z é colocado para cima, mas não faz diferença, né? Quando a gente rotacionar, não vai ter
problema sobre isso, não. Então, a pergunta é a seguinte: o que é uma projeção ortogonal? Se eu pegar esse pontinho e projetar no chão, ou seja, imagina aqui que o meu cursor seja uma lâmpada, certo? A lâmpada vai fazer que tipo de sombra no chão? Então, eu vou pegar aqui, exibir projeção do plano no chão é plano XY. Então, exibir projeção no plano XY. Vai ser exatamente um pontinho, certo? Um pontinho que vai ser projetado como sombra. Se eu pegar esse ponto e projetar na parede, ou no plano YZ, que figura vai dar? É como se a luz estivesse desse lado do cursor. Então, projetando no YZ, aqui exibir a projeção, vai dar também um pontinho. E você já pode imaginar que também no plano XZ também vai dar um ponto, certo? Eu posso aqui exibir os segmentos ortogonais, que é mostrando essas projeções. Posso também tirar alguma projeção que eu não queira. Então, isso daqui é para mostrar justamente que está sendo projetado ortogonalmente. O que é ortogonal? É formando um ângulo de 90 graus. Então, esse segmento aqui da projeção forma um ângulo de 90 graus com o chão, com o plano XY. Então, por isso que é projeção ortogonal. Então, cada ponto da figura a gente vai projetar ortogonalmente, formando ângulos de 90 graus. Eu posso mexer, que vocês vão ver que todos eles formam um ângulo de 90. Então, às vezes, a figura está de uma forma que fica um pouco difícil de imaginar o ângulo. Mas isso daqui é para treinar mesmo a visão geométrica, espacial de vocês. Então, vamos para a próxima figura aqui, que é o segmento de reta. Então, o segmento de reta no espaço. Vocês estão vendo aqui, como se estivesse flutuando essa reta. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, se eu projetar ortogonalmente no plano XY, não vou falar mais chão e paredes, vamos aos termos técnicos matemáticos. No plano XY, qual é a figura que vai formar? Ortogonalmente, imagina o Sol aqui em cima e a sombra projetada, assim, o Sol 90 graus, né, lá no topo. Que imagem vai projetar essa sombra? Então, vamos ver. Também um segmento, certo? Se eu projetar no plano YZ, também um segmento, certo? E se eu projetar no plano XZ, vocês me respondem, também um segmento. Não, errado. Por quê? Projetar vai ser exatamente ver de frente. Que figura eu vejo de frente? Vendo de frente aqui, eu vejo o segmento no plano YZ. De frente para o plano XY, eu também vejo um segmento. Mas de frente para o plano XZ, qual é a figura que eu vou ver? Um pontinho, né? Então, a projeção, nesse caso, vai ser um ponto. Se eu exibir os segmentos ortogonais, só para ter uma noção, que fazem exatamente 90 graus no momento da projeção, isso aqui é só para... não é necessário, é só para ter uma noção da figura. Então, as projeções vão ser exatamente essas. E eu poderia também modificar essa figura, rotacionando. Eu poderia rotacionar ela nesse sentido, tá vendo que a projeção, né, a sombra da figura está mudando. Certo? Então, essa figura, né, o segmento, ele tem uma dimensão. Então, sua projeção ou vai ter dimensão igual, uma, ou nenhuma, que é o caso do pontinho. Então, vamos para o próximo. Vou botar o quadrado. Certo? Então, aqui, vamos ver. Vou projetar o quadrado no plano XY. Qual é a figura que vai dar? A projeção ortogonal. Também um quadrado, que é a sombra dele, visto de cima. Se eu tenho o Sol bem no topo, a gente vai ter essa sombra. Se eu projetar no plano XZ, já vai dar um segmento na posição que está esse quadrado, visto de frente para o plano XZ, dá exatamente a sombra de um segmento. E no plano YZ também. Mas se eu rotacionar esse quadrado, está vendo que a sombra se altera, de forma que
No caso aqui embaixo, a sombra fica até vir um retângulo. Por que um retângulo? Porque eu posso pegar, exibir todos os segmentos ortogonais. Então, vendo aqui de cima, tá vendo? A projeção ortogonal é exatamente um retângulo. Na lateral, aqui já vai ser retângulo, mas na outra posição, né, no plano YZ, a gente tem um segmento. Então, vamos para a próxima figura. São várias figuras que tem aqui. Eu não vou mostrar todas, que a gente levaria horas para isso, mas eu escolhi algumas curvas que para a gente trabalhar, no caso de curvas no espaço. Vou pegar a hélice circular. Então, pergunto para vocês, se eu projetar ortogonalmente no plano YZ, qual figura que a gente vai ter? Também uma hélice. A gente vendo ela exatamente de frente, assim, se sobrepõe. Da mesma forma, se eu projetar no plano XZ, também vou ter uma hélice. E no plano XY, uma circunferência, porque a gente vendo de cima, é exatamente isso que acontece na projeção. Então, de forma que se eu girar essa hélice, as sombras podem alterar. E vamos para a próxima figura. Agora eu vou propor sólidos platônicos. Vamos para o octaedro. A projeção ortogonal do octaedro no plano YZ. O que vocês imaginam? Deu um quadradinho. Essa figura, às vezes, você olha estranho, não é um quadrado, mas, na verdade, é. Porque o octaedro, ele é regular. O que é um octaedro? É uma figura, essa daqui é tridimensional, formada por 8 triângulos regulares, ou seja, 8 triângulos equiláteros, que tem todos os lados iguais. Então, quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, todos eles são arestas iguais, né? Que são os que ligam os vértices, os pontinhos do octaedro. Então, quer dizer que aqui também a gente tem quadrados, né, pela posição que ele está. A gente vai ter lados iguais. Então, aqui é um quadrado visto de uma forma diferente. Da mesma forma, a gente tem quadrados nas outras projeções. Então, se eu rotacionar o meu octaedro, será que muda a figura ou fica sempre em quadrado? Aqui. Nesse caso, a gente já pode ver que não é um quadrado, né? A sombra, né, a projeção do plano XZ, já está aqui um losango. Losango porque a gente tem todos os lados iguais da figura, mas os ângulos não são retos. Aqui a gente vê claramente que não são ângulos de 90 graus. Aqui não é um ângulo de 90 graus, aqui também não. Então não pode ser um quadrado. Mas já que atrás já está bem parecido com um quadrado. Que os ângulos são de 90 graus e todos os lados são iguais. Tá, então vamos para a próxima figura. Vou procurar aqui o prisma regular de base pentagonal. Então, prisma é a figura tridimensional. O tipo de base vai estar no nome dele. Por exemplo, a gente tem prisma de base pentagonal, a gente tem prisma de base hexagonal, então pentagonal, que a base é um pentágono. Se fosse hexagonal, a base seria formada por 6 lados, um hexágono. E o prisma tem toda a lateral quadrangular, ou seja, formada por polígonos de 4 lados. Então, toda a lateral dele, ele é regular, então a lateral dele é quadrado, é um quadrado, mas poderia ser, se ele não fosse regular, a lateral poderia ser um retângulo qualquer.
certo? Ou qualquer outro polígono de 4 lados, que não seja quadrado, retângulo, poderia ser um trapézio, e por aí vai. Vamos começar no plano XZ, a projeção. Que figura você acha que vai ser? Um pentágono. E se eu projetar no plano YZ, também vai dar um pentágono? Não. Nesse caso, a gente vai ter um retângulo, porque é a figura que a gente vai ver assim de frente. O mesmo caso do XY, do plano XY, que é um retângulo. Está vendo que as formas, né, do retângulo são diferentes, o tamanho dele, por causa da posição da figura tridimensional. Vou rotacionar aqui para a gente ver que a figura muda, a sombra muda de acordo com a rotação. Então vamos para o próximo. As triplets são letras que as projeções formam palavras. Como são projeções em 3 planos, então palavras de 3 letras. Então, nesse caso aqui, são as triplets da palavra asa. Se eu exibir o plano XY, eu vou ter o S, no plano XZ, o A, e no plano YZ, outro A. Então, se eu olhar aqui de frente, tá vendo? A projeção deu exatamente aquele Azinho no plano XZ. Se eu olhar aqui de frente, também eu tenho a projeção ortogonal como A no plano YZ. E olhando aqui, eu tenho o S no plano XY. Então, a gente tem uma coleção de palavras aqui. A palavra bom. Sendo que isso daí é formado dela posicionada dessa forma. Se eu faço uma rotação das palavras, das figuras, tá vendo? Já não tem como detectar todas as letras. Então, depende muito da posição que ele é colocado, e de animais. Vou colocar no dromedário, que eu achei mais bonitinho, de projeção. Botar aqui, tirar os vértices da projeção dele para ficar mais fácil da gente ver. E vamos projetar ele nos planos, colocar ele de frente. A figura no plano YZ, vai ser uma foto dele na lateral, a projeção. No plano XZ, já vai ser outra figura totalmente diferente. Né? Ele visto assim, por trás. E no plano XY, já é visto de cima. Eu posso exibir todos os segmentos ortogonais, o que fica super confuso, porque isso daqui ele está projetando ponto por ponto, e como não é uma figura geométrica bidimensional, por exemplo, ou tridimensional certinha, então cada ponto projetado confunde um pouco, é um conjunto que a gente vai projetando. Se eu tirar, por exemplo, uma das projeções, ou duas, está vendo? Então, já dá para perceber aqui a quantidade de pontos projetadas para formar a figura, é bastante. Então, vou tirar aqui os segmentos ortogonais, eliminar, esconder, e exibir as projeções, para a gente visualizar como seria a rotação da sombra das projeções. Posso rotacionar de diversas formas. Então, esse site é bem legal. Eu espero, assim, que vocês tenham curiosidade de sair procurando outras figuras. Pelo que eu vejo nos meus anos de trabalho com os alunos, dando aula de matemática, que a maioria dos alunos tem problemas com geometria. Treinar essa visão espacial tridimensional é complexo para a maioria dos alunos. Então é bem legal a gente ver vários tipos de possibilidades que a gente pode encontrar para estimular essa visão.
Então, como exercício, eu vou passar para vocês uma lista não relacionada a essa aula, no sentido dessas figuras, mas é relacionada à projeção ortogonal. Então, vai ser legal vocês fazerem, imaginando essa aula que eu coloquei aqui para vocês, e tirando as dúvidas que tiverem. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem retornar à página, e tem vários outros tipos de ensinamentos, entre eles o que eu falei, do triplet, que é interessante você pensar, isso daqui formaria que tipo de palavra de 3 letras? A gente tem o A, o R e o H. H ou I, né? Que pode ser, dependendo de como você projeta. Então, projetando, eu vou botar, eu acho que a palavra aqui, R, o I e o A, ria. Então, era exatamente aquilo, que aí ele já deu a pontuação. Se você errar, por exemplo, eu vou botar aqui A e A. E pergunta, acertei? Aí fala, ainda não, tente outra vez. E você vai fazendo as tentativas, é um joguinho que vai colocando a pontuação. Então, é interessante esse tipo de joguinho também para estimular a visão tridimensional, a visão de projeção ortogonal, certo? Então, juntamente desse vídeo, eu vou passar uma lista para vocês de exercícios do Enem, que é um conteúdo que cai bastante nas provas do Enem. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês para retirar. Um abraço para todos e até a próxima.